É verdade, alguns desfalques importantes para o Flamengo, né? O Maurício Isla já era um desfalque bem esperado. Aliás, o Isla e o Arrascaeta, quando se fala de convocação, já são desfalques esperados, são jogadores sempre convocados por Uruguai e Chile, respectivamente. Essa questão de remanejar os jogos é importante, claro, legal para o Flamengo, principalmente com a possibilidade do calendário, né? Lembrando que nem sempre isso vai ser possível no calendário. E, claro, a CBF só fez isso porque também convocou jogadores para a seleção olímpica, né, e não queria ter problemas com o Flamengo em relação a isso. Não será sempre assim, é bom frisar. E ter esses jogadores convocados, a gente fala, mas vai adiar os jogos. Beleza, vai adiar os jogos, mas o Rogério Ceni não terá esses jogadores na hora dos treinos. Então, ele não terá, basicamente, ali 5 jogadores importantes do time na hora de treinar. Ele não vai ter o Gabigol, ele não vai ter o Everton Ribeiro, são titulares, o Gerson e o Maurício Isla, 4 jogadores titulares. Então, beleza, você vai adiar os jogos, mas você também, na hora de preparar o time, você também vai sofrer, porque o Rogério não terá esses jogadores à disposição para treinar durante todos esses dias. Pois é, né? E a gente já sabe, assim, que o Flamengo eventualmente pode perder o Gerson, né? O Flamengo agora tá vendo que a situação com o Gerson tá afunilando cada vez mais. Saiu até uma informação do All Sport falando que o Gerson tinha se irritado um pouco com a postura da diretoria do Flamengo em querer vendê-lo imediatamente. Bom, essa informação foi publicada pelo All Sport. O que eu tenho de informação, inclusive, e que foi até publicada pelo Mauro, e eu fui atrás, né, para saber sobre o que realmente procedia, se as informações estavam corretas, e pelo que a gente vem apurando, parece realmente que o Gerson está atraído para sair, está analisando as propostas, que ele gosta, inclusive, de saber que clubes europeus estão interessados na contratação do jogador. Então, assim, as notícias... o que eu sinto, Raíssa, eu até vi um tweet seu que eu gostei, né? Que essa negociação do Gerson é um case de jornalismo esportivo. O que eu sinto é o seguinte: de uma parte tem uma narrativa de que o Gerson não quer ir, tá querendo ficar, e de outra tem a narrativa de que o Gerson gosta da proposta, gosta desse assédio de clubes europeus. O Bruno Formiga, né, jornalista da TNT Esportes, soltou também a informação de que o Atlético de Madrid estaria interessado na contratação do Gerson. Hoje, um portal lá de fora também trouxe essa notícia, né, falando que realmente o Atlético de Madrid está preparando uma proposta pelo Gerson. A gente ainda não sabe se chegou alguma coisa do Atlético de Madrid. Até o momento, o Flamengo tem a proposta do Olympique, e o Gerson está analisando junto com o pai dele. Mas é sempre bom a gente analisar todas essas narrativas, né? E realmente vai ser um case de jornalismo esportivo, né? Sem dúvida, Isa. Para falar um pouco sobre isso, eu venho trazendo isso, inclusive, desde o início, né? De toda essa história envolvendo o Gerson, enfim. Não é de hoje que o staff do Gerson trabalha atrás de propostas para ele. Quem levou essa proposta do Olympique de Marselha ao Flamengo foi o staff do Gerson, né? Se o Gerson não quisesse ir, nem abriria negociação, né? Desde o início, nem levaria essa proposta à mesa do Flamengo. Então, essa proposta do Gerson, do Olympique de Marselha pelo Gerson, foi levada, né, dos representantes do Olympique de Marselha ao pai do Gerson, que é um dos empresários dele, né, que é um dos agentes dele, e eles levaram essa proposta ao Flamengo. O Flamengo olhou a proposta, né, e falou assim, por esses valores aqui, sem negócio. E aí, qual é a posição de vocês? Não, a gente quer abrir negociação. Essa foi a posição do staff do Gerson. Queremos abrir a negociação. Então, o Flamengo falou, vem cá, por esses valores aqui não dá. Vocês precisam me trazer uma proposta melhor do que essa. Beleza. Aí começou as conversas entre Flamengo e Olympique de Marselha. Negociando, o Flamengo falando, olha, eu quero isso, assim, assado. E todo esse tempo o Olympique falando, vamos trazer uma proposta assim, vamos trazer uma nova proposta assim. Pelo menos até ontem, tá? Hoje de manhã, são 11h40 da manhã, mas pelo menos até ontem,
tá? Até ontem, essa nova proposta oficializada do Olympique de Marseille, dentro daquilo que o Flamengo pediu, né, não chegou. Até ontem, eles não oficializaram essa nova proposta. Eles prometem que vão oficializar uma proposta bem próxima daquilo que o Flamengo pediu, né? Mas até agora isso não aconteceu. Eles não oficializaram essa proposta. No meio de tudo isso, o staff do Gerson, né? Mais basicamente o pai do Gerson, ele disse o seguinte: olha, se a negociação não sair, o que a gente quer? A gente quer uma valorização salarial agora. Essa valorização salarial é algo que já vinha sendo conversado entre Flamengo e Gerson, inclusive entre Flamengo e Arrascaeta, né? Entre os dois, entre Flamengo e Arrascaeta, entre Flamengo e Gerson. Só que no início do ano o Flamengo passou para eles: nós não temos condições hoje de valorizar o contrato de vocês, de fazer uma renovação com vocês. Tem que esperar, tá? Então, a posição do staff do Gerson é: se não sair a negociação, o que eles querem? Eles querem uma valorização contratual agora, um aumento de salário agora e a liberação para ele disputar os Jogos Olímpicos. Por quê? Porque quando saiu a convocação agora da Seleção Olímpica para esses 2 próximos Jogos, o Flamengo internamente falou que ia conversar tanto com o Pedro quanto com o Gerson para entender, né, qual que era o desejo deles de jogar os Jogos Olímpicos, o quanto isso seria importante para eles, enfim, para entender se de repente poderia segurar eles. E a gente sabe daquele desgaste que o Gerson já tem com a seleção brasileira, né, com integrantes da seleção, tanto da comissão principal quanto da comissão olímpica, né? Principalmente com a comissão olímpica. E ele se colocou, inclusive, muita gente queria ver ele na seleção principal, mas ele se colocou à disposição para ser convocado pela seleção olímpica, né? Uma forma dele se desculpar pelo aquele episódio, enfim, que envolveu uma recusa dele à seleção olímpica naquele momento, né? No final de 2019, ele se recusou, ele agradeceu a convocação, mas não quis participar, disse que estava desgastado, enfim. Então, dessa vez, ele se colocou à disposição. Então, a situação é essa, gente. É o que você falou, são narrativas, né? Tem uma situação de bastidor que estão vazando para algumas pessoas da imprensa que ele não quer ir, que o Flamengo não quer valorizar ele. Mas, assim, o Flamengo já disse, tanto para ele quanto para o Arrascaeta, não tem dinheiro agora, não temos como fazer isso. Se o Gerson ficar, né? Se o Olympique de Marselha não chegar nos valores que o Flamengo quer, porque as pessoas estão ignorando isso, né? Não está tudo certo entre Flamengo e Olympique de Marselha. O Bruno Spindel falou com vocês, falou com o Papa esse final de semana e disse: não tem nada acertado, não tem nada acertado. O Marselha ainda não chegou nos valores pedidos para o Flamengo. Então, se essa negociação não sair, vai ser porque o Flamengo não quis vender, vai ser porque o Marselha não chegou nos valores exigidos pelo Flamengo. Aí o Gerson eventualmente fica, mas eles querem o aumento salarial. E o Flamengo disse que hoje não pode. Mas não disse agora, né? Disse isso desde janeiro. Então eles sabem disso. É até uma situação de bastidor. O Marcão até tinha falado antes, né, Raíssa? Ele até tinha falado que entendia o momento, entendia toda essa situação que envolve os clubes do futebol, não só brasileiro, mas como futebol mundial, em que os clubes precisam remanejar as contas, precisam, né, enxugar as contas, as despesas o máximo possível. Tanto é que o Flamengo empresta jogadores, vem emprestando jogadores para justamente aliviar a folha salarial, né? Por exemplo, o João Lucas foi, o PP também foi negociado, sempre visando, né, essa questão de aliviar a folha salarial, até porque a folha salarial do Flamengo é uma das mais caras. E antes o Marcão tinha entendido, né? Ele tinha compreendido. Mas, gente, se o Gerson não quisesse ir, a negociação já estava encerrada. Nem teria começado, essa é a verdade. Porque o jogador não se colocaria à disposição de escutar, de negociar. Não se colocaria à disposição para conversar. O pai dele, né, que é o empresário, o Marcão, também não se colocaria à disposição, né? O Ertsen Machado botou aí. Então pode-se entender que as possíveis saídas são muito mais pelas vontades ou interesses dos jogadores do que pela necessidade de gerar receita. É claro que o Flamengo tem a necessidade de gerar receita, até porque agora no meio do ano tem que bater meta, né?
O Flamengo tem que bater uma meta de 90 milhões agora no meio do ano. Então a gente sabe que o Flamengo precisa gerar receita. No entanto, essa questão principal do Gerson, por exemplo, a Raíssa trouxe um exemplo perfeito, que foi o do Everton Ribeiro. Eu lembro bem, quando chegou a proposta do Everton, ele aceitou realmente, mas ele deixou na mão do Flamengo. E o Flamengo até estava negociando, a saída do Everton estava encaminhada, né, Raíssa? Mas surgiu a proposta do Yuri César, que era o que o Flamengo precisava para bater metas. De novo, o Flamengo precisa bater metas orçamentárias? Precisa, gente. Mas a prioridade do Flamengo, desde o ano passado, é negociar os garotos, é negociar garotos mais novos, é negociar jogadores que não são titulares, enfim, que estão começando agora, que tem até um valor de mercado interessante, do que negociar jogadores como Gerson, como Everton Ribeiro, né, como jogadores titulares mesmo e que foram campeões daquele time de 2019. Ontem mesmo eu falei, cara, do time de 2019 que foi campeão, saiu Jorge Jesus porque quis, saiu Pablo Mari porque quis, saiu Rafinha porque quis. Então, os jogadores que saíram porque quiseram sair. Não foi o Flamengo que, eu quero vender, vou botar. Se o Flamengo quisesse fazer isso, o Flamengo colocaria os caras, né? Falaria, tô com jogadores aqui à disposição, vem proposta. Ou então avisaria para o staff do jogador, que o Flamengo faz isso com jogadores que não vão ser utilizados, com jogadores que o Flamengo quer negociar, ele avisa, pode procurar proposta por ele. Então o Flamengo faria isso antes de tudo, né? Vai lá, pode procurar proposta. E não é isso que está acontecendo. E repito, o Marcelo ainda não chegou nos valores pedidos pelo Flamengo. Ainda não tem uma proposta oficializada nos valores que o Flamengo pediu. Pode ser que essa semana, a expectativa é de que essa semana, né, eles apresentem essa nova proposta. Mas por enquanto não tem. Sobre o Atlético de Madrid, fala aí. Por enquanto, a informação que eu tenho é que ainda não bateu nada na mesa do Flamengo, pelo menos por enquanto. Estou acompanhando também na imprensa espanhola, ainda não saiu nada. Vamos ficar de olho nisso. Eu tinha visto que tinha saído no mercado. Francês, né? Isso, francês, exatamente. Francês. Que tá pegando muita coisa daqui. Eles estão pegando muita coisa daqui e publicando lá. Não é uma coisa que é exclusivo, enfim. Sim. Não é uma informação apurada. Eles estão também pegando informações que estão saindo aqui. Assim como nós fazemos, né? Quando sai alguma informação de lá, a gente traz, apura, né? E tenta verificar. Mas, por enquanto, nada do Atlético de Madrid.